vai desvendar os segredos do Unsourced Browser Integration, o OBI, e mostrar como que essa ferramenta permite a parametrização e criação de regras personalizadas para aprimorar informações fiscais e simplificar a integração de dados. Então, se você tiver qualquer dúvida, já vai mandando aqui no chat que a gente vai responder no decorrer do webinar. A gente quer a participação ativa de todos vocês, tá bom? E para conduzir essa jornada, nós temos a honra de contar com a presença do Sandro Marques, que ele é um especialista fiscal com vasta experiência em projetos de implantação dos produtos Thomson Reuters. O Sandro já auxiliou aí diversas empresas a otimizarem seus processos fiscais através do OBI. O Roger Munhoz, que é um especialista em tecnologia com profundo conhecimento em OBI. E o Roger é responsável por desenvolver soluções inovadoras e personalizadas. E também o José Carlos Antunes, que é um profissional com vasta experiência na área contábil e fiscal. Ele está aqui hoje para compartilhar sua visão sobre como o OBI pode auxiliar na tomada de decisões estratégicas e na gestão do risco fiscal. Então, com você, a palavra, JC. Obrigado, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Bom dia a todos. Érica, tá vendo minha tela? Tá Sim, estou funcionando vendo a tudo direito? tela, Então estou tá ouvindo bom. perfeitamente. Então tá bom. Então vamos lá, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês, tá? Mais um encontro aí da J2R. Esperamos sanar todas as dúvidas aí com relação a... Eu só no mudo, Érica, eu não sei quem que tá com o microfone aberto. Obrigado. A gente conversando com algumas pessoas, né, com alguns usuários, com alguns clientes, né, a gente está percebendo algumas dúvidas, né, com relação à utilização do OBI, do OBI, em como se utilizar o OBI, quais os ganhos, os benefícios. E aí a gente conversando aqui na J2R, a gente entendeu que é necessário, é importante a gente fazer esse encontro com vocês, né, com a área usuária, com os gestores de tecnologia, para a gente ver a aderência, né, para vocês entenderem como funciona, para que serve, para aí sim, né, trabalhar a aderência desse processo na empresa de vocês, tá bom? De fato, essa nova funcionalidade da Thomson Reuters para o Tax One, ele veio para trazer melhorias, tá? Até dias atrás, né, com o Master SAF, né, não sei se alguém aqui trabalhou, utilizou ou utiliza ainda o Master SAF DW, a única forma de integração de dados, né, tirar dados do RP e colocar dados no Master SAF, era via tabela SAFX, né? E indo para uma solução em nuvem, trabalhando com TaxOne via SAFX, é um dos processos, tá? A Thomson Reuters trabalhou e desenvolveu o OBI para aumentar esse leque de possibilidades de integrações, tá? Então, hoje, o OBI, via OBI, a gente consegue trabalhar dados dentro do TaxOne via SAFX, via TXT, via CSV, diversos outros formatos, tá? E aí, hoje, durante a apresentação, a gente vai explorar e desmistificar tudo isso, tá bom? Então, só me apresentando rapidamente, tá? Eu sou o JC, José Carlos, nós somos aqui da J2R, eu, o Roger, o Sandro. Desculpa, Samuel, mas tem o Samuel também aqui do nosso time que vai participar também da apresentação com a gente, né? A gente montou essa apresentação com bastante cuidado, com bastante carinho, para que vocês entendam, tá bom? Se ficar alguma dúvida, pessoal, fique à vontade. Pode levantar a mãozinha, abre o microfone, faz a pergunta, escreve no chat, tá? O objetivo é ninguém sair daqui hoje com dúvida, tá bom? Primeiro, qual que é um ponto importante, né? A gente entender alguns conceitos básicos quando a gente fala de OBI, tá? Então, isso é muito importante, para que lá na frente, quando o Sandro, o Roger, for explorar e apresentar as funcionalidades, apresentar a ferramenta, esses conceitos são bem importantes a gente ter um entendimento deles, tá bom? Então, vamos lá. Como eu comentei, o formato de entrada de dados no antigo Master SAF era somente via SAFX, tá? Mas se a empresa utilizar o OBI no Tax One, ela já abre um pouco mais esse leque, tá? Então a gente tem basicamente dois tipos de formatos, tá? A gente tem os formatos, vamos chamar de formatos padrões de integração e formatos que podem ser customizados, tá? Conforme a necessidade de cada um dos clientes, tá bom? De cada um de vocês.
Tá? Então, formato padrão, gente, a gente está trabalhando com XML de documentos eletrônicos no layout do governo. Tá? Então, pegar o XML de uma nota fiscal, o OBI, ele tem a inteligência, ele está preparado para identificar as tags e distribuir essas informações dentro do TaxUan, tá bom? A gente também, via OBI, eu vou pular o kit, tá? Depois a gente volta no kit. Via OBI também, a gente tem um processo de integração, um formato de integração padrão, que é a própria SAFX, tá? Ah, mas qual que é o ganho? Lá na frente nós vamos mostrar o ganho, tá? Mas se eu tenho SAFX, eu posso importar SAFX direto no TaxUan via Job Servidor? Pode. Não precisa passar pelo OBI. Mas aí lá na frente nós vamos mostrar quais os benefícios de se utilizar o OBI. Além da flexibilidade de entrada de dados em diversos formatos, quais são os outros benefícios de se utilizar o OBI, tá? Então a gente pode trabalhar com XML do governo, a gente pode trabalhar com a própria SAFX, para clientes, para empresas que utilizam a mensageria da Thomson Reuters, que é o Master SAF DFE, também existe uma integração do OBI via Master SAF DFE. Então, você emite a nota fiscal via mensageria do Master SAF DFE. A partir do momento que essa nota fiscal foi autorizada, o OBI captura esse documento e leva para o TaxUan, essa nota fiscal, tá? Aí a gente desonera, ou seja, essa informação, nota fiscal emitida, a gente não precisa mais capturar do ERP para levar para o TaxUan, para geração de obrigação acessória, tá bom? Eu pego da própria mensageria. E o último formato padrão de integração que nós temos é o kit. O que é o kit? Para vocês que conhecem um pouquinho ali o Master SAF, a estrutura de tabela SAF-X, né, nós estamos falando ali de aproximadamente 350 tabelas SAF-X, tá? A Thomson Reuters fez um trabalho e enxugou isso. Ela agrupou, tá? Então, quais são as interfaces, as tabelas SAF-X relacionadas a notas fiscais, a documentos fiscais? Ah, é a SAF-X 04, é a SAF-X 2013, é a SAF-X 7, 8, 9, 112, 113, enfim. Tem uma série de tabelas SAF-X relacionadas a documento fiscal. Então, a Thomson Reuters preparou o que nós chamamos de Kit 1. Então, o Kit 1 ele tem um layout com todos esses campos distribuídos em formato XML, onde se o cliente montar um arquivo naquela estrutura, naquele layout kit 1, o OBI recebe esse dado, recebe esse arquivo e ele distribui as informações dentro de todas as tabelas necessárias no TaxUan. Tá? Então, um exemplo simples. A gente tem a SAFX 04, a 2013, a 7, a 8, a 9, a 112, a 113, a 114, assim vai. Nós temos quase 30 tabelas relacionadas a notas fiscais, a documentos fiscais. A gente trabalha com um único arquivo, com o kit 1. E aí nós temos o kit 2, que são informações contábeis, o kit 3, ou seja, são 8 ou 9 kits, Sandro, aí depois você me ajuda. São 8 ou 9 kits que montam todas as informações necessárias dentro do TaxUan para geração das obrigações acessórias. Ou seja, é um formato SAF-X, entre aspas, mais enxuto, tá bom? Então, esses são os 4 formatos que a gente tem, que a gente chama de integração padrão, tá bom? E aí a gente pode trabalhar com formatos customizados. O que é o formato customizado? Nota fiscal de entrada, por exemplo. Tá? Nota fiscal de saída, a gente pode trabalhar com XML do governo ou usando dados do MasterSAF DFE, da mensageria. Nota fiscal de entrada, a gente pode trabalhar com o arquivo CSV ou com o próprio XML da nota fiscal de entrada ou com o arquivo TXT. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Registro F100 da FD Contribuições. A gente pode montar, definir um template, tá? Que é um formato customizado, seja em CSV, seja em TXT, ou para quem tiver mais facilidade, em XML. A gente parametriza esse layout customizado no OBI, para que quando o OBI receber esse arquivo, ele grave nas tabelas de destino do TaxUan. Por exemplo, o registro F100 é a SAFX 147. O registro F120 ou F130 é a SAFX 148.
Então a gente monta um arquivo, um template, um formato customizado, CSV, XML ou TXT. Com essas informações, quando o OBI recebe, ele monta a SAFX para a gente. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Se tiver confuso, a gente volta, não tem problema. Um outro conceito que é importante a gente entender para não misturar os assuntos são os extratores da Thomson Reuters, tá bom? Então a Thomson Reuters basicamente tem três tipos de extrator de dados de ERP. Então ela tem o OBTI, o OBTI, que é a namespace, algumas pessoas chamam de namespace, que é o extrator de dados do SAP. A Thomson Reuters, para clientes que utilizam o ERP da Oracle, ela tem o Interdados. E para clientes que utilizam o Microsoft Dynamics, ela tem uma extração de dados do Dynamics 365. Tá? Isso não tem nada a ver com Kit, não tem nada a ver com um arquivo XML, não tem nada a ver com CSV. Tá? É extrator de dados do ERP. Tá bom? Esses extratores, hoje, eles extraem SAPX e extraem Kit. O OBTI, ele extrai Kit do SAP, tá bom? Já tem uma versão nova da Thomson Reuters que dá para extrair Kit, tá? Então, isso é um outro conceito. Por que a gente colocou assim? O OBI não substitui os extratores da Thomson, tá bom? Ele complementa o extrator da Thomson, tá? Se o cliente tem um RP da TOTUS, por exemplo, ou um sistema interno, um sistema próprio, um RP caseiro, desenvolvido internamente, também é possível trabalhar com o OBI, tá? E aí, o cliente, ou ele trabalha nos formatos de integração padrão, ou ele trabalha no formato de integração customizado, tá bom? Então, quem tem TOTUS, por exemplo, se ele tiver os XMLs do governo, pode integrar com o OBI. Se ele quiser desenvolver uma interface, uma integração, uma extração de dados do TOTUS em formato KIT, em formato SAFX, ele também pode, porque o OBI vai receber isso. Ah, eu não consigo fazer essas extrações nesses formatos padrões, mas eu consigo tirar relatórios de dentro do TOTUS. Tá bom. Quais são esses relatórios? É CSV? É TXT? Quais informações que tem? Aí a gente pode trabalhar com formato customizado. Tá bom? Jota, Sou eu. bom dia, pessoal. Deixa eu só fazer um complemento aqui sobre o formato customizado, que é importante ter a visão de que o formato customizado, muitas vezes, é um relatório que a empresa já possui na organização dela. E ela não precisa alterar esse relatório para trazer para o ABI. Ela coloca ela mapeia esse formato de entrada customizado do jeito que ela tem e faz o processamento transformar o dado para chegar na SAFX do formato correto, tá? Só fazendo esse adendo aí. Excelente. Obrigado, Roger. E por fim, né, um outro conceito que é importante a gente conhecer e saber é o processo de carga, né? Como que esses arquivos chegam no OBI e como que eles vão para o TextOne, tá? Então, basicamente, a gente tem três formas de fazer isso. O primeiro formato é via upload. Dentro do OBI, acho que o Sandro, depois navegando na ferramenta, vai mostrar para vocês. Um exemplo, vamos supor que você está trabalhando com arquivo CSV. Tá? Então você tem um arquivo com as informações para você gerar o registro F100. Como que eu importo esse arquivo dentro do OBI? Existe uma funcionalidade dentro do OBI que é o upload, que lá no processamento você faz o upload do arquivo, ele processa e manda informação para o TextOne. Então vamos chamar essa funcionalidade de upload de arquivos, tá bom? Um a um. Se você quer fazer uma carga em massa, por exemplo, você tem um banco de dados, você tem um diretório com todos os seus XMLs de notas emitidas. Tá? Então você tem lá um diretório C:\XML. A gente aponta o OBI sender para esse diretório e ele faz o envio em massa de todos esses XMLs para dentro do OBI. Você não precisa ficar fazendo, você não precisa ficar utilizando a opção de upload um a um, tá? Você faz uma carga em massa via OBI sender, tá? E se você
quiser, o OBI ele tem APIs abertas para que você possa empurrar o dado direto para dentro dele via web service, um processo um pouco mais automatizado, tá bom? E aí em qualquer um desses formatos, XML do governo, Kit, SAFX, customizado, o que for, você pode empurrar via API do OBI, tá bom? Pessoal, tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Fiquem à vontade para perguntar. Érica e Elê, me ajuda aí no chat, tá? Que eu não tô vendo. Pode deixar. Meu mouse parou de funcionar. O pessoal tá tímido para fazer perguntas. Vamos lá, pessoal, pode perguntar, tá? Então vamos lá, vou mostrar um desenho então, agora, né? Juntando tudo isso, tá? Juntando os conceitos, juntando os formatos, com os processos de cargas, tá? Então vamos lá. O OBI, no desenho aqui, o OBI tá em destaque, tá? Que ele que é o centro das nossas atenções, mas ele é um módulo, é uma funcionalidade, ele é um módulo do TaxOne, tá bom? Então, para quem tem acesso no TaxOne, se for lá nos módulos básicos, no agrupamento básicos, lá nos módulos vai aparecer a opção do OBI, tá? Para quem quiser utilizar, que ainda não tem, a gente tem que abrir um chamado na Thomson Reuters e pedir para a Thomson fazer a liberação para vocês, tá? Se vocês quiserem utilizar o OBI, tá? No primeiro, se você clicar, pode ser que dê uma mensagem, um erro, pedindo uma senha, alguma coisa assim, porque a Thomson precisa fazer a liberação do ambiente para vocês, do módulo para vocês, tá? Mas ele é um módulo dentro do TaxOne, tá bom? Então, a gente tem aqui todos os formatos, né? Sejam os padrões, os customizados ou os extratores. A forma que eu posso carregar isso para dentro do TaxOne, via upload, via OBI Sender ou via API. Qualquer um dos três formatos, a informação entra no TaxOne, tá? Eu tenho, por exemplo, eu tenho informações que eu consigo extrair do SAP, eu tenho SAP. Então, tem informações que eu consigo extrair do SAP. Então, eu vou usar lá a namespace ou a BTI. Mas eu tenho informações que estão tá no Excel. Então, aí você tem que fazer a gente pode fazer um mix, tá? De combinar essa integração. Então, SAP X4, 2013, 7, 8, 9, sobe para o TaxOne via formato padrão, mas já o F100, o F120, a SAP X147 e a SAP X148, elas podem subir via processo customizado, formato customizado. Tá? Então, a gente pode misturar, né, e fazer esse processo de integração para colocar tudo dentro do TaxOne, tá bom? Agora, a gente, entendido isso, gente, esses conceitos, a gente começa a entrar numa etapa aqui de configuração do sistema, tá? De como que é o funcionamento do sistema. Então, basicamente, o ABI, ele tem vamos falar, três janelas, tá? A primeira delas é o perfil de entrada. Perfil de entrada, gente, é o que vai entrar, o que o ABI vai receber. E aí a gente tem que ensinar ele a entender o arquivo que está vindo, tá? Se for um formato padrão, vai estar pronto dentro do OBI o perfil de entrada. Então, o OBI ele está preparado para receber XML do governo, SAFX, Kit, e me faltou outro. XML do governo, SAFX, Kit e Roger, me ajuda, faltou outro. Então, ele está pronto para isso. Se você for usar um formato customizado, aí você precisa fazer a configuração no perfil de entrada desse formato customizado. Tá bom? Então você tem lá um arquivo CSV com meia dúzia de colunas: CNPJ, data, valor, código do cliente ou do fornecedor, base de cálculo, CST. Você tem um arquivo com essas colunas. A gente tem que definir, parametrizar no perfil de entrada quais são essas colunas. Tá bom? CSV, TXT ou XML. Tá? Feito isso, a gente parte para o perfil de saída. Perfil de saída, gente, são as tabelas SAFX, tá? Então, pode entrar uma SAFX e sair uma SAFX. Pode entrar um CSV e sair uma SAFX. Pode entrar um TXT e sai SAFX. Pode entrar XML e sai SAFX, tá bom?
Então, perfil de entrada é o que vai entrar. Perfil de saída é o que vai gravar dentro do TaxOne. E, via de regra, são as tabelas SAFX. Tá bom? No meio do caminho, gente, a gente tem uma etapa que é o processamento. Tá? Aí o processamento é o link, tá? É o link entre o perfil de entrada com o perfil de saída. Tá? Então, OBI, se você receber um arquivo chamado SAFX147, a primeira coluna é o CNPJ. A segunda coluna é a data. A terceira coluna é o valor. No processamento que a gente vai definir a regra. Aonde gravo o CNPJ? Ou o que eu faço com o CNPJ? Aonde eu gravo a data? Aonde eu gravo o valor? No processamento que a gente faz o depara dos campos, perfil de entrada versus perfil de saída. E aí a gente tem uma ferramenta muito legal, uma funcionalidade, que é a tabela auxiliar. Tá? Então, no arquivo, no perfil de entrada, a primeira coluna é o CNPJ. Para quem conhece, no TaxOne é código de empresa e código de filial, código de estabelecimento. Então, via tabela auxiliar, eu faço o deparo. Quando chegar o CNPJ 101010, é a empresa 001. Quando chegar o CNPJ 202020, é a empresa 002. E assim por diante. Eu monto um depara na tabela auxiliar e faço a amarração. O Sandro vai mostrar para vocês. E a gente faz a amarração de todas essas regras do processamento. Tá bom? Se usar formato padrão, tá pronto? Se usar formato customizado, a gente precisa definir o perfil de entrada, parametrizar o perfil de entrada, parametrizar o perfil de saída e parametrizar o processamento. Tá bom? Configuração 1 para N. O que significa? Através de um único perfil de entrada, de um único arquivo entrando, eu posso montar N saídas. Então, entra um arquivo CSV, através desse único arquivo CSV, eu posso montar diversas tabelas SAFX. Tá? Então, quando for usar um processo, um formato customizado, gente, é importante fazer o mapeamento. Tá, o que eu vou precisar gerar? Eu vou precisar gerar a SAFX 01, a SAFX 02, a SAFX 04, 03, a SAFX 04. Estou dando um exemplo aqui, tá? O que tem em comum entre elas? E tentar relacionar esses campos em comum num único perfil de entrada, que é através de um único arquivo, você monta todas as SAFX na saída que você precisa, tá bom? Isso é a configuração 1 para N. N para 1 não funciona. Se você tiver dois arquivos e precisar montar uma única SAFX, isso não dá certo no OBI, tá bom? Ele não aceita, tá? É sempre um arquivo para N entradas, tá bom? E lembra que lá no comecinho da nossa conversa eu falei, mas por que tem SAFX como padrão? Por que eu não pego por que eu não pego a SAFX e continuo o meu processo aqui como eu faço hoje? Faço a carga, SFTP, vou lá no Job Servidor e importo. Se você passar com a SAFX pelo OBI, automaticamente habilita uma outra funcionalidade. Essa funcionalidade está dentro de um outro módulo, que é o Tax Automation, que é o painel de integrações. E aí, você não utilizará mais o módulo Job Servidor e não utilizará mais os logs do módulo Job Servidor. Através do painel de integrações, você monitora tudo. Qual é o perfil de entrada que chegou, o processamento, a SAFX que gerou, se deu erro, se deu sucesso, o que aconteceu. Tá bom? Através de uma única tela, de um único dashboard, a gente consegue monitorar tudo isso. Tá? Então, essa é a vantagem uma das vantagens de se usar o OBI. Tá bom? Ele habilita o painel de integração. Dúvidas, pessoal, até aqui? Érica, chegou alguma coisa aí? Olha, no chat ainda não chegou nenhuma dúvida, não. bom. Algumas que chegaram, a Lei já respondeu. Pode ficar tranquilo. Legal, E se tá tiverem dúvidas, pessoal, vai mandando. Se quiser abrir o Pode mandando. microfone, interromper, a gente está aqui para ajudar vocês. Perfeito. Oi, eu fiquei com uma dúvida com Pode falar. relação à não utilização mais do Job Servidor. Como que seria essa Se você usar... funcionalidade? Desculpa, quem que perguntou?
Letícia. Oi, Letícia. Se você usar o OBI, Letícia, para todas as suas integrações, Hum. o OBI ele faz o processo de carga e importação. E aí Isso você de não forma precisa mais, automática, não de precisa forma mais automática. fazer manual. Não precisa mais fazer manual. Mas Tá. só via OBI. E Só via aí, OBI? só via OBI. Você é usuária, Letícia? Desculpa. Sim, Tá. Aí lá no módulo do Job Servidor, você tem lá o menu controles manuais, sim, relatórios, onde você analisa os logs, né? Aí você tem que isso, ficar, se você importou 10 tabelas SAFX, você tem que abrir 10 relatórios. certo. Via OBI com painel de integrações, está tudo numa única tela. Esses 10, Tá. esses 10 logs vai estar tudo numa única tela. Então, Você qualquer ganha tempo, inconsistência vai estar na mesma. vai estar tudo ali, tá? Vinculado, né? Por exemplo, se der um erro de capa, itens e, sei lá, serviço, por exemplo. Então, ele vai estar vinculado. Se é o mesmo Isso, CNPJ, o mesmo cadastro de participante. isso aí, Ah, tá. isso aí, Entendi. tá? Tá, obrigada. Nada. Além desses benefícios que eu comentei, né, que facilita esse processo de integração e análise de logs, tem alguns outros benefícios, né? Eficiência de integração, tá? Então, a gente sai daquele modelo, entre aspas, arcaico de tabela SAFX em TXT em um alto volume de arquivos, né? Para quem é do varejo, por exemplo, não sei se tem alguma empresa aqui que é do segmento do varejo. Cara, é loucura, porque você tem um volume gigante de tabela SAFX. Com o OBI, a gente consegue facilitar isso, tá? Em análise de logs, em processo de integração, tá? Ganha agilidade, tá? Integração simplificada e para quem vai implantar é mais fácil, tá? Uma implantação de TextOne utilizando o OBI, ele é mais simples do que uma implantação de TextOne utilizando SAFX pura, tá bom? Tem Jota, comunicação desculpa direta? interromper. Claro. Tem uma perguntinha aqui. Deixa eu pegar aqui para você. As extrações do TextOne também seria pelo OBI? Ou essa parte não muda? Essa pessoa está migrando, tá? Do Master SAP DW para o TextOne. Eu não entendi se a pessoa perguntou, se puder, quiser abrir o Antônio, microfone, fica à vontade. pode abrir seu microfone e perguntar, fica à vontade. Com relação à extração, você diz extração do ERP? Da extração da SAFX, bom dia. Tá, bom dia. Porque às vezes nós necessitamos fazer extração da SAFX direto do TextOne, fazendo a extração. Essas extrações continuariam no mesmo procedimento ou também estaria ligado a alguma coisa ao OBI? Você diz exportar o arquivo, você diz exportar o arquivo SAFX? Eu quero exportar uma SAFX lá, 07, a 08 já direto do TextOne. Tá. Você tem uma funcionalidade, Roger, aí você me ajuda, tá? Mas pelo OBI, você consegue exportar a SAFX que ele importou, mas também pelo Job Servidor você tem essa funcionalidade ainda que você consegue exportar a SAFX que já foi importada. Então, por exemplo, você entrou um arquivo CSV, tá? Esse arquivo CSV gerou uma SAFX. Essa SAFX você consegue fazer o download dela no OBI. Mas também você consegue fazer o download dela no TaxOne. Dá para fazer nos dois lados. É isso, né, Roger? Isso, exato. A única questão é que, assim, a do OBI é exatamente com os dados daquele processamento. O do TextOne será daquele período que você escolher. E se você tiver outras cargas já processadas e importadas, aí você vai trazer uma SAFX contendo os dados daquele período que você escolhe para exportar do TextOne. Sim. Feito Respondeu, também Antônio? pelo OBI. Desculpa, Antônio, não entendi a pergunta. É feito também pelo OBI. Não, A então, extração. no OBI, você consegue baixar a SAFX que você processou dentro dele, tá? Agora, se você quer exportar todos os seus dados de um determinado período que estão no TextOne, é dentro do próprio TextOne. Aí não é mais via OBI. Ok, entendi. Tá bom? Ok. Deixa eu tentar até dar outro exemplo, tá, Antônio?
Você gerou uma SAF-X no OBI, importou no TextOne. Por qualquer motivo que seja, você foi no TextOne e alterou ela, alterou o valor. Tá? Alterou o CFOP, alterou o CST, você fez alguma manutenção naquela informação que está no TextOne. A SAF-X que está no OBI está diferente desse dado, certo? Então aí, se você quiser exportar, obrigatoriamente você tem que exportar via Java Servidor. Tá bom? Ok, Agora, entendi. se o dado não foi manipulado, aí é a mesma informação, aí você pode fazer ou o download da SAF-X do OBI, ou você faz a exportação via Java Servidor. Ok, Tá bom? entendido. Personalização de regras, tá? Então, um outro exemplo. Você tem uma situação no seu ERP, determinada uma configuração está errada e está gerando um erro na SAF-X, enfim, CST, é o mais comum, né? O CST está errado no ERP, por consequência, ele vem errado na tabela SAF-X. A gente pode criar regra no OBI para corrigir essa informação. Toda nota fiscal do fornecedor Roger Munhoz Limitada, que tem a base de cálculo alíquota e imposto, foi o CST tributado. É um exemplo, tá? Mas a gente pode configurar regras dentro do OBI para corrigir algum dado que veio errado do ERP, tá bom? Acompanhamento transparente, como eu disse, então tem o painel de integrações que facilita para a gente monitorar todos os logs, tá? Então fica tudo ali. Automatização inteligente, que a gente consegue simplificar tarefas, né, e otimizar o processo de interface, de integração de dados, que a gente entende que é um processo de muitas dores, né, muitas pessoas reclamam, né, desse processo de interface, então o OBI ele veio para facilitar isso, tá bom? E uma solução flexível, né? Ele é totalmente parametrizável. Então a gente pode criar um perfil de entrada, a gente pode criar um perfil de saída, posso criar regras no meio do caminho, ali no processamento, tá? E isso flexibiliza e facilita o trabalho, tá bom? Sandro, eu vou te passar a palavra e fica à vontade para compartilhar a sua tela. E aí o Sandro agora ele vai navegar na ferramenta, gente, e mostrar na prática tudo isso que a gente comentou. De novo, se tiver alguma dúvida, pessoal, pode abrir o microfone e vamos conversando, tá? Obrigado. Bom dia, pessoal. Vamos lá. A ideia aqui, como o JC comentou, é a gente tentar tirar o máximo de dúvidas possíveis de vocês e poder demonstrar a melhor forma da gente trabalhar com o OBI. Bom, o OBI, a gente já percebe de cara aqui que ele tem dois menus, cadastros e funções. Então, o OBI é um módulo muito simples de se trabalhar e poder configurá-lo. Nós temos aqui o que a gente vai fazer no dia a dia, né? De uma empresa que vai começar a utilizar o OBI agora. Vai cadastrar as empresas, cadastrar os perfis, de acordo com o que o JC falou. Perfil de entrada, ele é responsável pela recepção das informações, independente da origem. Então, daqui a pouco eu vou chegar nele ali, eu vou mostrar onde você diz, onde a gente consegue parametrizar qual vai ser a origem das informações. As tabelas auxiliares são tabelas que a gente cria de acordo com a necessidade de cada cliente, de cada tabela, de cada origem, onde a gente faz deparas, onde ele vai transformar um CNPJ em uma filial, ou o CNPJ num código de fornecedor ou cliente. O conversor, a gente utiliza no processamento, por exemplo, você tem um código de CEP que está vindo do teu ERP com pontos e traços. O conversor ele permite você limpar esse dado, né? E outras formas de algum tipo de necessidade de converter dados. E configurações DFE serve para quando o cliente vai utilizar a integração direta do DFE da Thomson para o OBI. Regra de receptor e parâmetros são funcionalidades que ainda não estão prontas.
A Thomson está trabalhando nisso para poder, no futuro, poder disponibilizar isso. Então, vamos lá. Empresa. Quando a gente vai fazer o cadastro de uma empresa, sem muitas novidades, nome, CNPJ, inscrição municipal estadual, e aí você define como que vai ser essa integração com o Tax One. Eu tenho via Web Service e tenho via Tax One MQ, que é o mais indicado, porque ele utiliza as APIs do OBI. Caso ainda vai utilizar o Web Service, aí você precisa colocar as informações do Web Service aqui. Endereço, usuário e senha, o código da empresa no Tax One, do estabelecimento, e o Firm ID é específico para empresas, por exemplo, que prestam serviço de BPO, onde numa única base ela tem lá N clientes, aí cada cliente vai ter um Firm ID específico dentro daquela base. Se você optar pelo Tax One MQ, você só informa empresa, estabelecimento e o Firm ID. Então, o cadastro é simples. Hoje, ainda, o cadastro da empresa tem que ser feito manual. Também está no roadmap da Thomson criar uma forma de poder importar essas informações a partir de uma planilha. Cadastro de perfil. Quando a gente vai cadastrar um perfil novo, então, primeiro, vamos falar primeiro do perfil de entrada. Você vai nomeá-lo. Olha, SAFX07, oriundo do JD Edwards, um exemplo. E aqui você define qual que é o delimitador. Se ele é um arquivo separado por pipe, por ponto e vírgula, posição fixa, que serve para TXT, tab TXT, ou se ele é uma tag via web service ou uma tag XML. Ou, e sendo arquivos texto, ele pode ser underline, vírgula, né, que são para arquivos textos e arquivos CSV. Então, aqui é onde você começa a dar cara para o seu arquivo. Então, por exemplo, se você vai trabalhar com tag XML, você define aqui e aqui você vai detalhar as informações campo a campo e aqui você diz qual tag ele vai ler. É possível importar essa informação. Você não precisa criar perfis do zero. Então, se você tiver esse perfil numa planilha de Excel, a gente só precisa adaptá-lo, esse Excel, para o formato aqui do perfil. Eu vou pegar um perfil pronto, só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, aqui, ó, CTE. Se a gente pegar esse perfil e editá-lo, ele vai ficar da seguinte forma. Olha, ele está vindo num arquivo que está separado por pipe. E no detalhe do campo, você diz aqui, ó, código de empresa. Ele é alfanumérico. E aí você diz o tamanho dele e a ordem. Ó, ele é o campo 1 do arquivo que ele está lendo. Então, é a partir do perfil que a gente define o formato de recepção dessa informação, que o OBI vai receber, e o perfil de saída, que normalmente é uma SAFX, e ele vai ler e vai mandar isso para o Tax One. Então, aqui, reforçando, você não precisa criar do zero. Ele permite, por exemplo, que você tenha um arquivo e você importe esse arquivo aqui. Então, você consegue, de uma forma mais rápida, poder fazer esses cadastros. O que tem de ganho num projeto de implantação com o OBI com um projeto de implantação tradicional que a gente faz até então? Você aqui, basicamente, elimina o trabalho de consultores técnicos, de ABAPs, de desenvolvedores PLSQL.
E dependendo do nível do usuário de conhecimento, o próprio usuário consegue criar perfil de entrada, de saída e até mesmo processamento. Então, o custo do teu projeto de implantação com o OBI, ele diminui bastante. Só um exemplo aqui, quando a gente trabalha com kit. O formato sempre é o mesmo, só muda o delimitador. E aqui no kit a gente consegue ver o que ele está lendo. Deixa eu pegar um aqui com XML, fica melhor. E aí, quando você vai ler um kit a partir de um XML, você coloca aqui a tag pai, ponto e vírgula, a tag filho. Então, é desse formato que a gente consegue parametrizar. O perfil de saída normalmente é a SAF-X, então não tem muito segredo. Você vai parametrizar aqui uma SAF-X para que o TextOne consiga identificar do que você está falando. Alguma dúvida com relação a perfil? Por enquanto, ainda não surgiu dúvidas aqui no chat, mas quem tiver dúvida pode ir perguntando, viu, pessoal? Tabelas auxiliares. Tabelas auxiliares, por exemplo, aqui, código de município do IBGE. Normalmente o que vem no XML, ele não está de acordo com o que o TextOne precisa de informação. E isso é uma tabela que quando um cliente novo for implantar o OBI, ele vai receber pronta, porque ele tem mais de 5.500 municípios. Então, você informa exatamente, você faz um deparo aqui para que a informação chegue correta no TextOne. Pegando outro caso aqui, código de empresa e de estabelecimento. Olha, dentro do XML, o que vem é CNPJ. Então, você vai dizer, olha, o CNPJ 171 vai ser o estabelecimento 019, e por aí vai. Então, a função da tabela auxiliar é exatamente criar esse depara para facilitar a vida na hora do processamento. Então, tabela auxiliar, como é um depara, também não tem muito segredo. Isso vai ser feito de acordo com a realidade de cada cliente, cada projeto. Conversor. Nós temos aqui alguns já cadastrados. Por exemplo, você precisa mudar um campo que tem 2 casas decimais para 4. Então, você consegue criar o conversor. Você consegue tirar prefixo, incluir prefixo e sufixo, substituir caractere. Por exemplo, quando você tiver numa determinada informação, eu tenho aqui ponto, e eu quero mudar para vírgula, ele permite. Quando você quer tirar caracteres específicos, olha, todo lugar que tiver ponto e traço, no caso do CEP, você vem aqui e ele tira. Ou quando você quer tirar informações do início ou do fim da informação. Isso aqui é muito utilizado quando você quer alguma informação, por exemplo, quando está dentro da chave da nota fiscal eletrônica e você quer a informação que está no meio. Como a chave da nota fiscal eletrônica é um campo, ele tem um padrão de formação, você consegue falar, olha, eu quero que ele leia a partir da posição 7, né? Então você tira 6 do início e você tire 3 do final. Ele também permite. Então, o conversor tem essa função, é tratar um dado que ele vem e que você não precisa desse dado completo ou não precisa das informações que estão dentro do dado.
E para quem usa a integração a partir do DFE da Thomson, você vai criar esses parâmetros de acordo com o tipo de documento que você vai trazer do DFE, ou da nota fiscal eletrônica, ou do CTE. Então, aqui você diz o quê? Você diz quais tabelas serão carregadas. No caso aqui, SAFX 04, 07, 2013, 8, 2017, aí as tabelas necessárias. Você informa o estabelecimento, CNPJ, e qual é o tipo de documento que você vai ler do DFE. Se o CTE, se a nota fiscal eletrônica, ou se a nota fiscal de consumidor eletrônica. Você define quantos arquivos ele vai ler por lote. E caso você coloque aqui, por exemplo, olha, a cada 500 registros você carrega o lote. Ou a cada hora, se der uma hora não carregar 500, ele carrega tudo aquilo que foi carregado no lote. Então, os parâmetros e os cadastros são esses. Alguma dúvida? Sandro, por enquanto não temos dúvidas nos comentários. Tá joia. Agora, acho que a parte mais interessante que são os processamentos. O pessoal da Thomson não gosta muito que a gente use esse termo, mas o processamento nada mais é que um job de execução daquilo que você criou, perfil de entrada e saída. Então, imagine que você vai enviar uma nota fiscal, uma SAFX 07, a partir de um XML do governo. Aí você tem campo a campo da SAFX 07 aqui. E aí a gente começa a utilizar tudo aquilo que está previsto no cadastro. Por exemplo, para o código da empresa, eu vou utilizar uma tabela auxiliar, e essa tabela auxiliar, ela lê o CNPJ, ele vai entrar na tabela auxiliar, vai localizar aquele CNPJ e transformá-lo no código da empresa que precisa ser cadastrado no Tax One. E aqui você monta a fórmula. Para montar essa fórmula, ela não obrigatoriamente tem que usar esses identificadores com esse formato, A1, A2, A3. Você pode ser 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, 1D. Não existe um padrão obrigatório para esse formato. E aí muitas dúvidas surgem para dizer, tá, e como eu monto essa fórmula? Se você clicar aqui no Ajuda, primeiro, você tem hoje 10 tipos de operadores onde você vai montar essa regra. Onde você vai poder montar a regra para ele interpretar quando for igual, quando for diferente, quando for maior, menor, ou quando a regra precise colocar um ou um e. Então, você vai montar com esses 10 operadores, você monta igual está aqui, ó, A1 igual a 2, 2 pontos a 3. Na verdade, a gente está dizendo aqui, olha, quando o CNPJ do emitente for igual, né, ele for encontrado na tabela auxiliar, você grava o A2. Você vai gravar o que está na tabela auxiliar. Caso negativo, você grava arroba. Ah, Sandro, mas o código de empresa é um campo-chave no Tax One. Sim, ele é um campo-chave. Só que ele força você, na hora que ele der um erro, ir na tabela auxiliar e cadastrar esse novo CNPJ dentro da tabela auxiliar de código de empresa. Então, esse é um caso. Outro tipo de regra. Além da tabela auxiliar, a gente pode usar informações fixas, a gente pode fazer cálculo, a gente pode fazer junção, a gente pode fazer comparação e a tabela auxiliar que a gente está usando agora. Um caso típico de cálculo. Quando vocês
quando o cliente precisar ler um XML de conhecimento eletrônico, de CTE, dentro do XML não existe a informação de PIS e COFINS. Quando você vai lá na SAFX 8 ou na 7, que você precisa informar a base do PIS e COFINS, o cálculo, a alíquota, dentro do XML do CTE essa informação não existe. Então, para o cálculo do XML, você vai usar aqui o tipo de regra cálculo. E aí você vai definir, eu vou mostrar um específico do XML de CTE para vocês verem. Mas aí você vai informar, a base de cálculo vai ser o quê? Vai ser o total do conhecimento? Ou vai ser o total menos o ICMS? Então você monta esse cálculo. Você consegue montar. Junção. É normal nas tabelas contábeis, por exemplo, na SAFX 01, que é a tabela de lançamento, de você precisar juntar algumas informações que você tem no lançamento e pode não estar vendo correto do teu ERP. Então você consegue, olha, o meu campo arquivamento, ele vai ser o número do documento do meu ERP, mais a data, mais a filial, um exemplo. Então você consegue. Então você vem, põe junção, aí você coloca A1, A2, A3. A1, CNPJ. A2, número do documento do RP. A3, data. Comparação. Comparação é exatamente quando você vai comparar informações para poder, deixa eu ver se tem algum aqui de comparação, para poder criar essa informação para carregar no teu TextOne. Vou achar um processamento que tem comparação, porque aí realmente fica mais fácil entender. Olha, está aqui. Bom, esse é um caso bem interessante. Quando você cria uma regra com tipo de comparação, aqui é uma regra para atender CTE. O CTE é diferente da nota fiscal eletrônica, onde você existe. Sandra, Oi. Aí você quer assustar a galera, né, velho? Mas esse é um bom caso. Não, O que importante, acontece? é importante assim, pessoal, não fiquem assustados com a regra, com a complexidade da regra, tá? Mas é para vocês entenderem o potencial da ferramenta, o que que o módulo pode ajudá-los, entendeu? Até onde a gente consegue ir através de um processamento, através de regra. Segue aí, Urso. Desculpa, te cortei. Não, tranquilo. Quando você pega uma nota fiscal eletrônica do governo, um XML do governo, você tem dois papéis: o emitente da nota e o recebedor da nota. Então, é o papel de fornecedor e cliente. No caso de um conhecimento eletrônico, não é bem isso. Então, você tem o papel do emitente e você tem o papel do tomador do serviço. E o tomador do serviço, ele pode ser o remetente, o expedidor, o recebedor, o destinatário e o tomador outro. Então, por isso dessa regra gigantesca. Mas aqui foi o que o Jota falou. Aqui ele demonstra o potencial de criação de regra. Porque aqui o que ele está fazendo? Ele vai num campo específico dentro do XML que chama tomador e ele verifica se o tomador está preenchido com 0, ele leva os dados do remetente. Se tiver preenchido com 1, do expedidor. E aí lembrando, pode ser um CNPJ, pode ser um CPF. Com 2, o recebedor. E por aí, e aí vai. Quando tiver preenchido com 3, o destinatário, com 4, o tomador. E aqui a gente usa
todos os operadores possíveis. Então, quando eu digo aqui, ó, quando o A01 igual a A02 e for verdade, por uma resposta verdadeira, eu gravo A03. Ou o pipe é ou, quando o A1 for igual ao A04 e A5 diferente de A16, e aí você vai construindo. A criação dessa fórmula, ela é muito similar da criação de uma fórmula dentro do Excel. Aqui a gente trabalha como se fosse o Excel, onde você tem o A1, A2, A3, A4, e você vai criando condições, perguntas e respostas para poder dizer se é verdadeiro ou não. Se não for verdadeiro, você parte para um segundo passo. Se for verdadeiro, você grava. Essa é a ideia. Não é um processo complicado. Depois que você faz a primeira vez, vai clareando, vai ficando fácil. Mas esse é o potencial de criação de regras dentro do OBI. Sandro, surgiu uma pergunta aqui do Dario. Diante deste cenário de parametrizações, qual equipe fica responsável de criar os parâmetros/regras de processamento? Isso chegará pronto para o usuário final? Então, ele chega pronto. Bom, primeiro, a equipe que faz isso é uma equipe funcional. Não é necessário um desenvolvedor, seja ele hoje na realidade do TextOne, ABAP ou PLSQL, para fazer isso. Mas é um funcional que faz. O que chega pronto? Ele chega pronto a estrutura. É óbvio que se a gente estiver falando de nota fiscal e CTE a partir do governo, ele chega pronto. O que pode acontecer é ter que tratar um ou outro campo para a realidade do cliente, mas sendo um XML do governo, a probabilidade de ter ajustes é praticamente nula. Tá claro, Dario? Oi, Sandro, obrigado pela explicação. Tá claro. Claro. Aí deixa eu só pegar a situação aqui do PIS e COFINS para mostrar a questão do cálculo. Vamos lá. Como eu comentei, dentro do XML do CTE oficial, não existem informações de PIS e COFINS. Aí o que a gente pode fazer? A gente cria uma fórmula, cria a regra que vai ser um cálculo. Nesse caso aqui, fui eu especificamente que fiz essa regra quando eu estava no projeto do OBI. E o cliente definiu que a base do PIS e COFINS dele é o valor da prestação do serviço de transporte menos o valor do ICMS. Então, eu venho aqui A1, valor da prestação, A2, valor do ICMS. Eu digo que é um cálculo e eu coloco A1 menos A2. Aí ele vai formar o campo base de cálculo do PIS. No caso do valor do PIS, eu vou pegar, aumenta um pouquinho, A1 menos A2 vezes A3. Então eu coloco o valor da prestação menos o valor do ICMS vezes a alíquota do PIS. Então é um processo realmente bem simples, é uma questão de pegar o conceito do funcionamento. O que surge também de dúvida é, Sandro, como que eu chego aqui e escrevo o nome, valor prestação, valor do ICMS? Não. Quando a gente cadastra o perfil de entrada, eu venho aqui, eu vou fazer vou incluir um novo campo. Ele traz todas as informações que existem no perfil de entrada. Então, vamos supor aqui que quero pegar o valor do ICMS. Então, se eu coloco ICMS, ele vai trazer aqui, ó, base de ICMS, ali do ICMS, valor do ICMS. Coloco aqui. Esse campo precisa de conversor? Ele vai pegar tudo aquilo que eu criei de conversor e você vai poder associar
para esse processamento algum conversor que você cadastrou. Então, vamos supor aqui, ajustar CEP. Então, ele vai ler o campo valor de CMS e vai utilizar o conversor que você cadastrou lá para ajustar CEP. Sandro, o Hélio está Oi? perguntando se fica registrado a data de alteração, o usuário da alteração. Não, hoje não. O OBI ainda não tem esse controle como existe por exemplo, nos cadastros dentro do Texuano. Que, por exemplo, o teu fornecedor XPTO é na Avenida Paulista. Aí ele mudou para Rua Augusta, você tem um cadastro até 31/12/2023 e a partir de 1/1/2024 é o cadastro com o novo endereço. Hoje o OBI ainda não tem essa funcionalidade de deixar os dois registros com datas de validade diferentes. Complementando aqui esse assunto, o que nós teremos até o final do ano, que já está em roadmap com a Thomson, as informações de quem fez a última alteração nas parametrizações dentro do OBI, tá? E mais uma perguntinha aqui, Sandro, da Letícia. Essas parametrizações de cálculo, a exemplo de base de cálculo, valor tributário, outras bases, etc., deverá ser cadastrado para cada cenário existente ou será importado do banco de dados existentes no ERP? Então vamos lá. Você vai criar, por exemplo, esse caso aqui do PIS e COFINS, caso específico de CTE, porque não tem no XML. A partir do momento, independente da origem, que você tenha a informação, seja do teu SAP, do teu Oracle, JD, ou do teu arquivo TXT ou CSV, se tem a informação, você não faz cálculo. Você só vai fazer cálculo quando não existir a informação. Então, vamos supor, Letícia, né? A tua informação vem do SAP. Quando ela vem do SAP, ela tem informação de cálculo de CMS, PIS, COFINS, IPI, ISS, ou seja, qualquer imposto, você simplesmente vai ler o que vem no arquivo. Você não precisa fazer cálculo. O cálculo é um advento do OBI para você poder complementar aquilo que você não tem na tua origem. Ficou claro, Letícia? Entendi. Então, no caso, por exemplo, que a gente faz uma entrada, né? Que o cálculo é sem o creditamento, no caso do PIS/COFINS, um exemplo. Só que na Certo. nota ele está especificando, né? No XML ele tem o campo. Então, não será necessário fazer essa inclusão dessa parametrização de cálculo no OBI. Sim, Isso. Ah, tá. São casos de exceções, no caso, que tem que exceção. fazer esses cadastros. Isso aí. Isso. Imagine que você possa ter hoje um cliente que ele veio do DW e está migrando para o TextOne. E ele não quer pôr um novo extrator, ele quer continuar com a BTI lá, com a namespace. Só que para poder utilizar o Text Automation, o painel de integração, você pode jogar a SAFX que sai do SAP para dentro do OBI. E nesse processo, você pode, dentro do OBI, complementar situações que teu ERP não trata. Entendeu? Eliminar situações, por exemplo, tá vindo tudo com cálculo de PIS e COFINS, só que eu não tenho direito a crédito de tudo. Eu tenho em algumas situações. Você tendo condições de identificar o que te dá direito ou não ao crédito, onde você usa o OBI, que você vai criar alguma regra que vai dizer, olha, quando o fornecedor for o fornecedor A, eu tenho direito a crédito. Então, do jeito que vem, eu leio e mando para o TextOne. O fornecedor B, ele me manda só material de uso e consumo, então eu não tenho direito a crédito. Você tem que ter identificadores para você matar esse crédito, para você criar uma regra onde ele vai zerar base, imposto e alíquota. Entendi.
Entendeu? Só para contribuir, Entendi. Sandro, só para contribuir. Por exemplo, a sua SAP X hoje, Letícia, um problema muito comum, tá? É o código da conta na SAP X 07 ou 08, que aí tem impacto na FD contribuições. O código da conta, geralmente, que vem da interface lá do SAP, ela vem errado, né? A gente pode criar uma regra, um processamento no OBI para corrigir isso. Ah, toda nota fiscal de CFOP 5102, a conta é a X. CFOP 5949, a conta é Y. E assim a gente vai montando através de CFOP, através de valor de imposto, através de alíquota, enfim, tem um leque de opções que a gente pode criar regras e preenchendo campos ou corrigindo campos que por algum motivo vem errado do ERP, tá? Entendi. Nesse caso também, isso aí seria utilizado também nas SAFs do bloco K. Também, Questão de indicador de produção, essas coisas. também, Também? mesma coisa, mesma coisa. Tá. Se a gente conseguir mapear uma regra, Letícia, dá para se desenhar a fórmula dentro do OBI, mas precisa mapear a regra, Entendi. tá? Como que eu chego no indicador daquela ordem? Essa é a pergunta. Se a gente conseguir definir uma regra, perfeito. Lembrando que a gente tem as ferramentas. Tabela Aham, auxiliar, que pode ser uma muleta para a gente se apoiar nela para definir a regra, tá certo. tá? Entendido. Obrigada. Não, Então, o OBI ele permite que a gente faça esses tratamentos de dados de acordo com a necessidade e a realidade de cada cliente, de cada ERP ou de cada planilha, né, de arquivos texto ou CSV, com o que você tiver disponível. Há pouco tempo atrás, eu e o JC fizemos um trabalho para um cliente que ele não tinha as informações para tomada de crédito de PIS e COFINS em cima do ativo. A gente, a partir de um arquivo CSV, a gente conseguiu montar para esse cliente a SAP-X 148. E o cliente já está utilizando isso em produção e ele tem uma movimentação considerável nessa tabela. Então, o cliente gastava meio período por mês para poder ficar digitando essas informações dentro do TextOne. Hoje ele leva 5 minutos para gerar esse arquivo CSV e importar o OBI. Outro caso, quando eu estava no projeto do ABI na Thomson, um outro cliente, ele não tinha no SAP dele o registro dos conhecimentos de transporte na entrada. Então ele perdia 3 dias digitando cerca de 5.000 conhecimentos. A gente desenvolveu dentro do OBI um processo para ler o XML e hoje ele gasta 10 minutos para importar esses mesmos 5.000 registros. Então, houve um ganho de produtividade dentro da equipe fiscal dele. Então, o OBI, ele facilita a vida no dia a dia das equipes fiscais aí. E dá para fazer bastante coisa, independente da origem. O pessoal, se tiver alguém aí, falar, mas eu tenho uma versão do JD Edwards muito antiga, eu não tenho nem suporte mais. A minha empresa ainda usa o mainframe ou usa qualquer outro ERP que não tem integração. A partir do momento que ele consiga conversar com o OBI via API, via web service ou TXT ou um CSV, a gente consegue utilizar o OBI e criar essa integração. E chegou no OBI, daí para frente é tudo automático. Você não precisa mais se preocupar em conferir log a log, tabela a tabela. Todos os dias ter alguém dedicado a isso. Aí você utilizando o painel de integrações, você consegue ver e o painel de integração ele te mostra da onde é a origem do teu dado, se é uma origem do SAP, do Oracle, do CSV, de um arquivo TXT, e quando tiver erro, ele mostra onde está o erro.
Se teve um erro de layout, não passou no ABI. Se teve erro de layout e não chegou no TextOne, não deu carga. Ou se deu carga, importou e falta um cadastro ou o campo é alfa e foi como numérico e por aí vai. Fazer tudo que vocês fariam, né, para quem já usa no Job Servidor, o painel de integração consegue dar essa visão centralizada de uma forma mais fácil e mais objetiva. Eu acho que o que tinha para falar do OBI aqui, eu acho que eu consegui passar de uma forma geral o que é possível fazer. Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar ou podem encaminhar para a Alessandra, ela encaminha internamente caso tenha uma dúvida depois. É o Dario que levantou a mão. Diga lá, Não sei diga lá, se foi. Dadá. Olá, tudo bem, pessoal? Só para contribuir, né? Eu tenho uma palavra muito usada aí nesse mercado corporativo, é seamless, né? Que traduzido do inglês é sem costura, sem emendas. Ou seja, Sandro, a base dessa integração perfeita, ela é de forma seamless, né? Seria de forma seamless, ou seja, os dados de diversos sistemas de gestão diretamente com a plataforma TextOne. Seria isso, né? Um resumo, Isso. tá? Ou seja, eu não tenho nenhum tipo de obstáculo, né? Não Exato. tenho nenhum tipo de interrupção nessa integração. Exato. Exato. É o Perfeito? processo, ele vai de início ao fim, né? Por exemplo, da tua origem, seja ela qual for, até chegar no TextOne, primeiro que fica invisível para o usuário, ele não vai enxergar como hoje. Ah, a, 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 a Priscila vai lá, extrai um dado do SAP, vai no Job Servidor da carga, importa, analisa log de erro de carga ou de importação para saber se chegou. Hoje, e principalmente se isso estiver totalmente esquedulado, a extração do ERP ou via sender, se ele também tiver esquedulado, você não enxerga o processo, você vai lá no painel de integração e verificou, deu certo, sim ou não. Se não deu certo, você vai analisar, não deu certo porque esse produto é um produto novo. Então eu vou lá, starto a importação do cadastro de produto e outra, não é o foco falar de painel de integração, mas o painel de integração, hoje, para coisas pequenas, ele permite que você faça um reprocessamento, uma reciclagem. Então, você realmente, Dario, você não enxerga o usuário no dia a dia, ele não vai enxergar, ele vai saber se a informação chegou no TextOne, está certo ou está errado. Ok, perfeito. Importante ressaltar, né, que é uma integração sem, como eu disse, né, sem emendas, né, porque como vocês demonstraram, ela requer alguns parâmetros e regras específicos, né? E isso tudo está numa dinâmica inteligente dessa integração. Obrigado aí pela explicação. Legal. Pessoal, Érica, era até às 11, né, nosso encontro? Até às 11h30, temos um Ah, tá bom. tempinho Então ainda. temos Então, se mais uns tiver minutinhos, dúvida, pessoal. o momento é Isso. agora, pessoal. Fiquem à vontade. Ou se depois, durante o dia, tiver uma dúvida, pode entrar em contato com a gente. Desculpa, já estou só um adendo que algumas pessoas aqui mandou no chat que não está conseguindo acesso ao BI. Então, se você já tem TextOne, mas não está conseguindo esse acesso, avisa para a gente, entre em contato comigo, com a Alessandra, que a gente vai fazer essa solicitação de liberação para vocês, tá bom? Perfeito. Excelente. Como eu disse, né? Tá aí, mas a Thomson precisa liberar. Então a gente precisa fazer a Isso. solicitação para a Thomson Reuters, tá bom? Para encerrar, pessoal, Érica, esse vídeo, essa gravação aqui, nós vamos subir no YouTube? Sim, após o almoço já vai estar disponível Legal. a gravação deste webinar do YouTube. Então, se Legal. quiserem Então, assistir, quiser mandar para algum colega, isso. vai estar disponível. Assista lá. Agora, meio youtuber, curta a nossa página, clica no sininho. Qual que é, Érica? Você me ensinou? Se inscreva, deixe seu Se like. inscreva. Compartilha, tá, pessoal? É importante.
Tá bom? E Pra todos gente. os webinários anteriores que a gente já fez também está disponível lá. Então, tem muito conteúdo interessante Muita sobre a coisa. reforma tributária, inteligência artificial. Então, tira um tempinho e maratona os nossos vídeos que vocês vão aprender muito. Tem bastante coisa legal lá, gente. E. Caramba, peraí, travou de novo meu mouse. Aí. E para dia 29, a gente tem agendado a segunda sessão do J2RCast. Então, a gente já faz o convite para vocês, para a gente ter uma aula aí com o professor Edgar Madruga, tá bom? Fera no assunto, conhece tudo na parte de legislação, de SPED, e aí a gente vai bater um papo com ele para falar das últimas atualizações de reforma tributária, tá? Do último encontro que nós tivemos, que foi em começo de setembro, até dia 29/10, muita coisa mudou ali no governo. O governo vem acelerando esse projeto da reforma tributária, tá? Então a gente quer fazer uma atualização com vocês em parceria aí com a Thomson. César Moraes, acho que vem com a gente aí para a gente conversar e explorar bastante aí os conhecimentos do professor Edgar Madruga, tá? Então a Érica também já vai começar a disparar os links aí para as inscrições, os convites, tá? E se puderem ajudar a gente, divulguem aí nas suas redes, nos seus contatos, tá? Para a gente ter bastante pessoas aí assistindo o nosso material. E a gente também aí já tem no radar um próximo webinar sobre o Tax Automation. Então, a gente quer trazer esses conteúdos, assim, da prática dessas ferramentas, tá bom, pessoal? Sim. Então, fiquem ligadinhos aí, que daqui a pouquinho tem mais novidade também. Isso aí. O Tax Automation, só fazendo um spoiler, tá? O Tax Automation, ele meio que complementa ali o OBI, tá? Então, o OBI recebe os dados, importa, habilita o resultado no painel de integrações, e aí no Automation a gente consegue, através dos robozinhos ali do Automation, a gente consegue otimizar também algumas rotinas de trabalho aí do usuário, tá? Gerar relatório, gerar obrigação e assim por diante. E aí a gente vai marcar a data certinho também para compartilhar com vocês essa apresentação. Perfeito? Feito. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Gostaram do nosso webinar? Se tiverem sugestões de próximos temas, fiquem à vontade aí também para nos enviarem, que vai ser muito bem-vindo. Se você puder parar de compartilhar, por favor, Jota, Claro. eu queria pedir só mais um favorzinho de vocês, pessoal, se vocês puderem abrir a câmera para a gente tirar uma foto, né? Desse momento aí, que está todo mundo aqui nesse webinar, para a gente postar aqui no nosso LinkedIn. Olha só. Ver o rostinho de todos vocês é muito bom. Vou colocar aqui todo mundo. Então, vamos lá, pessoal. Preparem-se para a foto, tá bom? No 3, hein? 1, 2, 3. A qualidade está ruim da imagem, não estou nem entendendo. Bom, então vamos. Agora. 1, 2, 3. Sorriso. Muito bom. Oi. Então, daqui a pouquinho já vai estar disponível o nosso webinar no canal do YouTube. E é isso, pessoal. Um bom dia para vocês. Muito Obrigado, obrigada pessoal. pela Muito bom presença. dia. Espero que vocês tenham gostado do nosso webinar. E o que vocês precisarem, a gente está aqui à disposição para ajudar vocês, tá bom? Um ótimo dia e um ótimo retorno ao trabalho. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, Obrigado, tchau. pessoal. Bom dia. dia.